porque ele morreu por todos. Ou seja, Jesus acabou com a primeira criação quando ele morreu na cruz. Ele enterrou a descendência de Adão naquela cruz. Ele acabou com os descendentes de Adão na cruz. É por isso que ele foi o segundo e o último Adão. Então, pessoal, hoje de manhã nós terminamos a nossa live e eu fiquei o dia inteiro pensando em tudo aquilo que nós vimos de manhã, sabe, na nossa live. Foi tremendo. Eu sentei, inclusive, com o pastor Adalberto, que é que faz a parte técnica da edição das nossas lives todas. Eu quero agradecer, inclusive, a ele por todo o amor e carinho e empenho que ele tem tido nesses dias, tanto nas transmissões dos cursos da igreja, mas como também das minhas lives pessoais, né? Ele tem feito as edições aí. E nós revemos alguns trechos hoje à tarde da live pela manhã, das revelações que o Senhor trouxe mesmo, né? Teve muita inspiração da hora, foi um momento de muita emoção para mim, né? Eu realmente fiquei muito emocionado, pensando em tudo que Deus fez, o que Deus foi capaz de fazer, é impensável, né? Inimaginável. Imaginar que o Deus criador do universo se revela e diz: ei, vem cá, eu sou teu pai. Imagina você sendo uma criança que desejou ter pai a vida inteira e nunca conheceu, e de repente você descobre que o seu pai é o homem mais rico do mundo, ou simplesmente o criador do universo. Pensa, coisa maravilhosa isso. Então, esse nosso pai chegou, né, o extremo, né, de se fazer homem. É essa humilhação, se tornar parte da sua própria criação. Às vezes isso não consegue entrar na nossa cabeça com muita facilidade, mas pense que um criador de todas as coisas que existem, o criador do universo, se fez homem e habitou entre nós, ou se tornou parte da sua criação. E ele não se fez homem e veio para aqui como um homem adulto montado num cavalo branco, não. Ele se fez homem, ele nasceu entre nós como um bebê, como uma criança, como qualquer um de nós nasce, né? Dependente total daqueles que ele mesmo criou, né? Foi gerado no ventre de uma mulher que ele criou. Ele nasceu, né, pelas mãos de certamente uma parteira na época, de alguém que ele criou, né? Ele foi alimentado no seio da sua mãe, ele teve suas primeiras fraldas trocadas. O criador do universo, pensa nisso, se fez homem e habitou entre nós, não sabia pedir o próprio alimento, água, tudo por amor, né? Foi amor que fez com que Deus deixasse o seu trono e habitasse entre nós como um mero mortal, né? E mais, assumisse, né, todo o preço do pecado, o preço da nossa liberdade, para que hoje nós pudéssemos viver de fato livres. A gente entende que quem colocou a humanidade debaixo de maldição foi o próprio homem, foi Adão que colocou, mas quem tirou foi Deus, né? Quem colocou o homem debaixo de maldição foi o próprio homem, se rebelando contra Deus, né? Quem era o ofendido dessa história é o próprio Deus. Deus é que se tornou ofendido, mas ainda assim o próprio Deus, ainda que ofendido, veio aqui para salvar o ofensor, morrer pelo ofensor, assumir o preço do pecado do ofensor, para que nós pudéssemos realmente voltar para casa e viver de volta aos braços do Pai, né? Então isso é algo realmente quase que inimaginável, né? Como Deus se passou por isso tudo para nos alcançar, para nos trazer de volta à vida, para nos colocar de volta no seio da nossa família espiritual, da nossa família eterna, né? Então, pensando nisso, é que a gente imagina que Jesus, na plenitude dos tempos vindo, né, nos resgatou da maldição da lei, que nos era contrária, nos livrou da morte espiritual, né? Tudo isso ele fez por amor. Então veja, a doença nós vimos que ela é um resultado, né, ou consequência da própria maldição, do pecado de Adão, da desobediência de Adão. Adão, ao desobedecer, abriu uma porta para o mal, e o mal entrou no mundo, né, de maneira a gerar todas essas ferramentas do diabo para a destruição da vida humana, ou seja, a morte, a doença e a miséria. Tudo isso é consequência do pecado, né? Mas Cristo veio, né, cumpriu sobre ele todas as exigências legais que nos eram contrárias para nos livrar dessa condenação. Veja, foi amor que fez com que esse Deus se tornasse homem e tomasse sobre si as nossas culpas completas.
primeiro toma sobre si o pecado e, por causa do pecado, toma sobre si toda a nossa doença e toda a nossa miséria toma sobre si. Ele morre espiritualmente, ele se afasta do próprio Pai. Ele sofre 3 dias por amor de nós. Tudo por amor, tudo isso por amor. Agora veja, se a gente não mergulha no conhecimento dessas verdades e toma posse de tudo isso, a gente está desdenhando do amor de Deus. Por amor, Deus passou por toda essa humilhação, para quê? Para me tirar da condição de pecador e me fazer justo. Deus passou por tudo isso por amor, para me arrancar da maldição e me colocar como bendito ao seu lado, assentado com Cristo. Deus, por amor, foi capaz de assumir sobre si mesmo as nossas doenças e enfermidades. Então, veja, eu não viver uma vida na expectativa de manifestar todos os benefícios do que Cristo conquistou é desprezar o amor de Deus. É não dar valor àquilo que Deus fez por nós. Não buscar manifestar essa justiça, a saúde divina e a prosperidade bíblica. Não buscar com toda a sua força, todo o seu entendimento, essas verdades para se manifestar na sua vida, é desprezar o amor. É desprezar o grande, inimaginável amor de Deus. Por isso que nós precisamos ser incansáveis nisso. Eu serei incansável nisso. Porque quando eu penso tudo que Jesus, e tenta pensar um pouco nisso, tudo que Deus precisou passar por mim, para que eu tivesse vida e vida em abundância, se eu não estiver empenhado em eu mesmo viver essa vida abundante, eu fico pensando, poxa vida, se eu não estou interessado, mas o que Deus fez por mim? Deus tem mais interesse do que nós na vida plena, livre da enfermidade, porque Deus foi até a última circunstância para me tirar da enfermidade. E o que é que eu tenho me dedicado para viver livre dela? Nós já vimos muitas coisas nessas lives sobre cura. Uma delas é o que Paulo fala em Gálatas 5:25. Ele diz, olha, pelo amor de Deus, se você vive no Espírito, ande também no Espírito. Se você já vive no Espírito, que é lá que nós emana a fonte da nossa vida, é no Espírito. Já que você vive no Espírito, então ande também no Espírito, ou conforme as regras do reino do Espírito, ou os princípios espirituais do reino de Deus. Viva no Espírito. Por que ele insiste tanto que a gente viva no Espírito? Porque se eu viver no Espírito, de modo nenhum eu vou satisfazer mais os desejos da minha carne. Porque nós sabemos já que a carne é contrária ao Espírito, que é a vontade de Deus. E o Espírito, por sua vez, está contrário à carne, eles são opostos entre si. De modo que eu até não faço aquilo que eu desejo. Mas se eu ando no Espírito, eu não estou mais debaixo das consequências da lei. Se eu andar em Espírito, eu não vou mais acolher sobre mim todas as condenações que eram imputadas sobre Adão, ou sobre a primeira criação. Cristo morreu para me fazer parte de uma nova criação, livre da doença, livre da miséria e livre do pecado. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 a 17, eu quero ler o 16 e 17, ele diz, portanto, de agora em diante, a ninguém mais considere do ponto de vista da primeira criação. Não considere a ninguém como parte da primeira criação. Não considere mais ninguém como parte de uma descendência adâmica. Porque não somos mais. Se antes éramos, hoje não somos mais. Por quê? Porque se Cristo também um dia se fez homem e se achou nessa condição, hoje já não o vemos mais dessa forma. Cristo morreu sim nessa condição. Ele morreu em fraqueza por causa da minha e da tua fraqueza, mas ele ressuscitou em glória, ele ressuscitou em justiça, ele ressuscitou como uma nova alternativa, uma nova criação, e aquele em que nele crê e declarar o seu nome como Senhor, se torna parte dessa nova criação,
Portanto, aqueles que estão em Cristo fazem parte dessa nova criação. As coisas que eram concernentes a Adão já passaram. O que era concernente a Adão? A doença era concernente a Adão. A miséria era concernente a Adão. Na nova criação em Cristo, ou aquele que recebe Jesus se torna parte dessa nova criação, essa nova criação é igual a Cristo. Cristo não adoece mais. Cristo não está sujeito à miséria mais. Então, se eu aceitei Jesus como Senhor e faço parte da nova criação, agora eu já não mais preciso viver doente. Mas, pastor, parece utopia o que o senhor está dizendo. Não, queridos, é uma questão de renovação da mente. Você renova a sua mente, e à medida que você renova, essas verdades vão ficando mais firmadas dentro de você. Quanto mais você busca, mais verdades se estabelecem dentro de você e menos essas coisas vão influenciar a tua vida ou vão afetar a tua vida. A gente pode e vamos continuar dessa maneira, irmãos, até que Cristo tenha sido formado em nós. E o que significa que Cristo tenha sido formado em nós? A gente está tão persuadido da nova aliança que a gente nunca mais vai ser afetado pela doença, nunca mais vai ser afetado pela miséria, nunca mais vai ser afetado pelo pecado. Tamanha será a nossa consciência da nova natureza que carregamos por dentro. É isso que nos torna blindados, livres de todo tipo de mal que há no mundo. Precisamos estar persuadidos disso, fortalecidos nisso, todos os dias. Romanos capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que eles? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte em Adão. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito e vida em Cristo me libertou da lei do pecado da morte que era em Adão. Veja que cada um desses dois ícones carrega uma lei. A lei do Espírito e vida, a lei do pecado da morte. Adão desencadeou a lei do pecado da morte, mas Jesus veio e sobrepujou a lei do pecado da morte pela lei do Espírito e vida. A lei do Espírito e vida é maior do que a lei do pecado e a morte. Jesus anulou a lei do pecado da morte pela lei do Espírito e vida. O que Adão trouxe por meio da sua desobediência, Jesus, em um ato de obediência, indo para aquela cruz, anulou todos os feitos do que Adão trouxe para o mundo. Jesus simplesmente acabou com a obra maligna ou maléfica que Adão fez com que entrasse no mundo. Jesus nos arrancou disso. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que é condenação? Condenação é sentença lavrada a respeito de alguém. Quando alguém comete um crime, então o juiz pega e analisa aquele crime, depois que constata que a pessoa realmente cometeu aquele crime, diz assim, ó, você cometeu esse crime, agora você vai ter que pagar um preço por isso. Tem uma condenação para você. Saiu aqui a sua condenação. Sua condenação é 1 ano de reclusão. Pronto, o que é a condenação para quem cometeu esse crime? É 1 ano de reclusão. Bom, qual era a condenação que existia sobre nós? Deus falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Aí o homem foi lá e comeu. Qual era a condenação? Morte. Qual foi a condenação sobre Adão? Morte. Através da morte, doença. Através da morte, miséria. Então qual era a condenação que estava sobre a primeira criação? Ou sobre Adão? Ou sobre a primeira criação, tanto faz. Morte, miséria, doenças. Aí Jesus vem e assume o meu lugar e paga o preço lá. Eu vou cumprir, eu vou assumir. Primeiro ele assume o pecado, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então ele assumiu o pecado. Quando ele assume o pecado, eles pau nele, chicoteia ele e ele fica agora estraçalhado no corpo. Eu fico imaginando o corpo de Jesus, moído. Precisava ser moído. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que a Deus agradou moê-lo. Moer Jesus. Para quê? Para que nós pudéssemos ser livres de toda a condenação da doença. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades tomou sobre si. O castigo que nos trouxe paz veio sobre eles e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele assume a doença e ele assume a miséria.
Vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. Então ele assume toda a condenação que era sobre nós, veio sobre ele. O juízo que era sobre mim, veio sobre ele. Tem gente que acha assim, não, a gente não vai ser julgado. Nós já fomos julgados. Não pode se julgar a pessoa pelo mesmo crime duas vezes. Deus não pode exercer juízo sobre nós de novo. Ele já exerceu uma vez. Eu não me lembro quando ele exerceu o juízo sobre mim. Mas ele já exerceu sim. Ele já exerceu juízo sobre os seus pecados. Os seus pecados já foram julgados, você já foi condenado e quer saber? Você já pagou a sentença. Eu não me lembro. Claro que você não se lembra. Jesus que assumiu o seu lugar. Jesus que foi lá e pagou o preço por você. Jesus que assumiu as doenças por você. Jesus que assumiu o pecado. Jesus que assumiu a miséria. Por isso que você não lembra. Mas ele pagou o preço. Então, se pagou o preço, acabou a condenação. Acabou-se. Quando se puxa uma ficha corrida lá e diz, faz uma pesquisa aí sobre Marcelo Carvalho, vê se tem alguma coisa, se ele está devendo algo. Quando puxa a ficha corrida, está lá, nada consta. Zero. Nenhuma condenação a mais para Marcelo Carvalho. Por quê? Porque ele está em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito e vida anulou sobre Marcelo a lei do pecado e da morte. Então nenhuma condenação a mais. Sabe, queridos, eu fico imaginando, né, o crente, quando ele olha para Deus e diz, Pai, me cura. Aí Deus diz, eu não estou entendendo o que você está me pedindo, não. Pai, é para o Senhor me curar. Aí Deus diz, estou entendendo, não. Não, eu queria que o Senhor me curasse. Ele disse, eu não estou entendendo o que você está me pedindo. Tem doença em você, não. Você é curado já faz tempo. Não consigo ver em você doença. A doença está em você, eu vi em Jesus há 2000 anos atrás. Não estou vendo, não. Então veja, Deus não vai te curar mais, porque não tem doença sobre você mais. Veja, você tem que entender isso. Eu vou te dar um exemplo agora, que se você conseguir mudar sua mente a esse respeito, você vai ficar livre para sempre. Você não é um doente buscando ser curado. Você é alguém curado, que vai resistir às doenças até a volta de Jesus. Você não é um pecador tentando fazer coisas para ser justificado, não. Você é justo e vai resistir ao pecado até a volta de Jesus. Você não é um pobre miserável esperando que Deus te prospere, não. Você é próspero, lutando, resistindo bravamente contra a miséria que há no mundo. Muda a tua forma de pensar. Você já é justo, você já é curado e você já é próspero em Deus. Então resista àquilo que o diabo tenta trazer para você de bandeja. Diga, não, comigo não. Sabe por quê? Quando o diabo vem dizer para você, não, você é doente sim, você está sentindo enfermidade, você diz, não sou nada. Sabe por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pode puxar minha ficha aí que eu te provo. Jesus já pagou o preço, acabou. Então se ele pagou, ninguém pode te condenar de novo pelo mesmo crime. Ninguém pode te condenar de novo pelo mesmo crime. Acabou. Você já foi condenado. Jesus foi no seu lugar, assumiu o seu lugar de condenação para que você fosse livre para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Aleluia. É isso que você tem que ficar convencido. Quando chegar a enfermidade, ou quando chegar sintoma na sua vida, você diz, epa, eu sou curado. Eu sou curado. Você vai ter que ir embora, sintoma. Eu resisto a você no poder do nome de Jesus. Jesus já tomou sobre si as minhas dores. Por que você está trazendo de volta? Não quero. Vá-se embora. Não aceito. Você é curado, resistindo às doenças. Você foi curado há 2000 anos atrás, quando Jesus assumiu a sua culpa, a pena pelos seus pecados, todos os dias. Então, Isaías 53, 4 já estava registrado, eu só vou reler para você. Diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós até reputávamos por aflito, ferido de Deus ou oprimido. Eu vou ler em outra versão, só para ficar mais fácil a interpretação para você. Veja, Jesus diz assim, apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que passaram sobre ele.
Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelha, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. No entanto, Deus fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse nada. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abria a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido pecado ou injustiça, e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado com os criminosos e colocado num túmulo. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, e então ele verá a sua descendência e se alegrará. Então veja, quando Isaías traz esse texto narrativo, enxergando 700 anos antes sobre tudo que Jesus passaria, ele estava falando sobre os aspectos da maldição. Aquilo que você está lendo sobre Jesus era para ser sobre mim e sobre você. Né? Éramos nós que era para sofrer isso aqui, mas ele assumiu o meu lugar. Então, se ele assumiu, ele já pagou o preço. Eu não preciso pagar de novo. Não existe dois pagamentos pelo mesmo preço. Você vai no boteco, ou você vai na venda ali do seu fulano, você vai no lugar onde você compra fiado e você compra lá. Compra 20 reais lá. Compra pães, compra queijo, compra presunto. Deu 20 reais. Você comprou. Beleza. Aí não pagou. Aí alguém vai lá e paga para você. Veja, você vai pagar de novo a mesma conta? Não, já foi paga. Não se paga uma conta duas vezes. Se Jesus já pagou a conta pela doença, irmão, não aceita ela de volta não. Porque não se paga a conta duas vezes. Eu preciso firmar sobre isso. E não deixar, e nem cair na bobagem de achar que eu estou sendo, em algum momento, merecedor dessa doença. Não existe mérito para isso. Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E foi pelas suas pisaduras que nós fomos, há 2000 anos atrás, sarados. Nós fomos sarados. Completamente sarados. Então, quando Jesus conclui essa redenção, a grande redenção que há em Cristo Jesus, morrendo a nossa morte e ressuscitando para a nossa justiça, ele inicia uma nova aliança, ou uma nova criação. Através da aliança, da nova aliança, ele começa uma nova criação. Veja, isso é interessante você pensar. Quando Adão pecou, por um homem entrou o pecado no mundo. Então, o pecado passou a todos os homens. Todos os homens, irmãos, pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele também morreu por todos os homens. Então, de certa forma, é como se Jesus, na hora que morreu na cruz, ele tivesse matado todos os homens da primeira criação, ou todos os seres humanos da primeira criação, porque ele morreu por todos. Ou seja, Jesus acabou com a primeira criação quando ele morreu na cruz. Ele enterrou a descendência de Adão naquela cruz. Ele acabou com os descendentes de Adão na cruz. É por isso que ele foi o segundo e o último Adão. Ele é o último ser humano a morrer naquela cruz. E acabou. Quando ele morre, ele paga um preço pela primeira criação inteira. Acabou a primeira criação. Aí ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele abre uma nova criação. Ele é o primeiro da nova criação. A partir dele é que surgem os novos descendentes de Deus, os novos filhos. Gerados pela palavra, gerados pela obediência, gerados pela justiça. Paulo diz que foram gerados em justiça e santidade à imagem de Deus. Homens criados segundo Deus, ou iguais a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. É isso. Então surge uma nova criação. E essa criação não tem doença. Essa criação não tem miséria. Essa criação não tem morte. Por quê? Porque Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu a doença e Jesus já venceu a miséria. Essa nova criação não tem nada disso. Agora veja, para nós que estamos na terra, essa nova criação é vivida pela fé.
Eu tenho que olhar para o meu corpo e pela fé acreditar que esse corpo já está imune às doenças, ainda que ele esteja aqui e seja corruptível. Mas pela fé eu vou trazendo essas verdades à tona, para que a gente não precise viver mais sujeitos, né, àquilo que era da antiga criação. As coisas velhas da antiga criação já passaram, as coisas se fizeram novas. Veja o que o profeta Jeremias falou acerca da nova aliança. Jeremias capítulo 31, verso 31, diz: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei completamente em seu coração. Serei então seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: vocês precisam conhecer o Senhor, pois todos, desde os mais humildes até os mais importantes, me conhecerão, diz o Senhor dos Exércitos. E eu porei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Nunca mais jogarei no mar do esquecimento, diz o Senhor dos Exércitos. Ezequiel 36, verso 26. Veja, ele continua dizendo: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. Veja, ele diz: removerei o coração de pedra e lhe darei o coração de carne. Você se lembra quando Jesus disse assim: ei, sabe por que existe divórcio? Sabe por que existe doença? Sabe por que existe miséria? Por causa do coração de pedra de vocês. Por causa da dureza do coração de vocês. Porque enquanto vocês têm um coração de pedra, a palavra não pode entrar. Mas Deus diz: eu vou arrancar esse coração de pedra e vou te dar um coração novo de carne. Ou seja, você não precisa mais de divórcio, você não precisa mais de doença, você não precisa mais de miséria. Você pode ser livre de todos esses males que foram acometidos por causa do pecado. Aleluia! Porque ele arrancou o coração de pedra, incapaz de penetrar a palavra. A única coisa capaz de quebrar esse coração de pedra é o evangelho de Jesus. Ele é poderoso para entrar nesse coração de pedra, quebrar, esbagaçar e tornar esse coração maleável. Esse coração de carne, esse coração sensível à palavra de Deus, capaz de viver segundo Deus, capaz de viver segundo a palavra, aleluia. Glória a Deus. Ele arrancou o coração de pedra, ele nos deu um novo coração de carne. Ele nos deu um novo espírito e quer saber, colocou nesse espírito o nosso espírito. O seu próprio espírito dentro do nosso espírito, para que possa nos guiar. Ele não vai precisar mais de ninguém ensinar ninguém não. O próprio Espírito vai estar dando testemunho dentro de que nós somos filhos, e o próprio Espírito de Deus vai nos guiando, nos conduzindo pelo caminho da justiça. Aleluia, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Mesmo que você diga assim: rapaz, eu não estou conseguindo melhorar, você está melhorando sim. O Espírito Santo dentro de você está te conduzindo de vitória em vitória. Cada dia um pouco mais, cada dia um pouco mais. Quando você abre o coração, meu irmão, Deus faz a obra, Deus começa a fazer coisas extraordinárias. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você esteja preocupado: eu estou preocupado porque eu tenho recorrentemente sentido isso, tenho tido essa doença. Deixa eu dizer, permanece firme, permanece fiel, vai renovando a tua mente. Vai chegar um dia que a gente vai estar aqui nessa live e você vai dizer: eu nem me lembro mais se um dia eu tive doença. Faz tempo que eu não sinto mais nada. Processo. À medida que você vai renovando a sua mente, à medida que você vai ganhando força nessas convicções sobre quem você é, sobre que Deus é seu Pai, que Ele te ama, à medida que isso vai se fortalecendo em você, as coisas velhas vão desaparecendo de você. Daqui a pouco nada mais disso existe e você já se transformou em uma nova pessoa. Nem você vai se reconhecer mais. Nem você vai se reconhecer mais. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Do lado de fora o tempo passa, não dá. A gente ainda não sabe como isso pode mudar.
Agora, uma coisa é certa, por dentro a gente está sendo renovado a cada dia. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho 45 anos de idade, mas minha cabeça é de menino, é de jovem. Ó, estou animado por dentro. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito me renova a cada dia. Me renova a cada dia. O próprio Espírito de Deus me renova a cada dia. Me torna mais forte. Me torna mais consciente da força de Deus que há em mim. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então essa aliança ela foi estabelecida, irmãos, com sangue. Sangue de Deus, sangue de Jesus. O sangue do justo Jesus, que foi derramado naquela cruz. Quando nós ceiamos como igreja juntos, a gente faz memória disso. Sabe, a ideia de Jesus é tão brilhante que ele deixa assim estabelecido, ó, você precisa fazer ceia toda vez que se reunir como igreja. Faça uma ceia. Para quê? Qual é o objetivo da ceia? Vamos ser bem práticos, claros, honestos e rasgados. Você acha que o benefício da ceia está em comer um pedaço de pão e tomar o suco? Você acha mesmo? Você acha que quando você ora por aquele pão e aquele suco, aquilo se transforma em um remédio para você que faz efeito químico dentro de você, de alguma maneira, para te deixar alguém melhor? Vamos ser sinceros, vamos ser práticos. Não! A questão não é o elemento físico, é o que você traz para a sua mente de memória do que ele fez. Ele diz, fazer isso em memória. Quando você come do pão, você está lembrando que Jesus foi moído naquela cruz. Quando você toma do cálice, você está lembrando do sangue dele que foi derramado. A ceia serve para a gente não esquecer do sacrifício, porque foi esse que nos trouxe o benefício. Foi esse que nos trouxe o benefício. Então, quando eu participo da ceia, aquilo é para reforçar na minha mente a lembrança, a convicção de que foi o corpo que tomou sobre si as minhas dores, de que foi o sangue que derramado naquela cruz me comprou para Deus, me dando uma nova aliança, uma nova oportunidade, uma nova vida. Por isso Jesus diz, fazer isso em memória de mim, ou em memória do meu sacrifício, em memória do que eu fiz por você. Não se esqueça do que eu fiz com você. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você é crente e esquece do sacrifício de Jesus, você acabou com o evangelho, só ficou a religião. Cristianismo sem cruz é uma religião fraca, uma religião sem poder, morta. Aleluia. Então o sangue de Jesus, ele gerou uma eterna aliança. Esse sangue fala. Esse sangue que está empenhado por mim, por você. Esse sangue fica diante de Deus, nos olhos de Deus. Ou seja, a obra de Cristo fica diante dos olhos de Deus o tempo inteiro, para lembrar da sua aliança que ele fez para comigo e com você. Existe uma aliança entre nós, agora entre nós e Deus. Essa aliança foi feita entre os homens e Deus. Temos uma aliança. Deus pode habitar em nós por causa dessa aliança, mas nós podemos ter o céu por causa dessa aliança. Nós vivemos aspectos do céu por causa dessa aliança. Aleluia. Deixa eu te dizer, essa aliança de Cristo, ele como homem fez uma aliança com Deus. Jesus representando a humanidade e o Pai representando os céus. Eles entram em aliança. Deixa eu te dizer, existe um homem no céu representando você. Jesus não voltou a ser espírito ou a palavra, não. Ele é homem, está no céu. Tem um homem no céu nos representando. É por isso que tem um Deus habitando dentro de nós, representando o céu. O Espírito Santo. Essa é a aliança. Esse é o selo da aliança. Como é que nós sabemos que Jesus está lá? É porque o Espírito está aqui. Esse é o selo da aliança. Existe um homem nos representando no céu. Existe o céu no homem, por meio do Espírito, representando essa aliança. Essa convicção, essa clareza na mente disso, é que nos purifica, é que nos fortalece, é que nos torna livres da doença, da enfermidade, da morte, de todas as coisas más. Aleluia, aleluia. Quando nós entramos em aliança, passamos a ter acesso livre a Deus. Agora eu tenho um representante lá o tempo inteiro, e eu tenho livre acesso a Deus. Efésios capítulo 3, verso 11 diz assim: esse era o seu propósito eterno que ele realizou por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo Jesus, agora nós
com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Aleluia, louvado seja Jesus. Veja, esse era o propósito eterno de Deus, e Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, que por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Nós temos acesso, irmãos, acesso à presença. Aleluia, louvado seja Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 4, verso 14. Ele diz: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote, que entrou os céus, está lá, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente naquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança, junto ao trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Misericórdia e graça estão disponíveis por causa do sangue de Jesus que foi empenhado no céu. Então veja, hoje eu tenho à minha disposição misericórdia e graça. Misericórdia e graça. É tudo que eu preciso. Misericórdia e graça. Qual é a diferença? O que é que significa isso? Vamos entender o que é misericórdia e graça, porque está disponível para nós. O que é misericórdia e graça? Veja, graça é quando eu recebo o que eu nunca mereci. Veja, eu não merecia a vida eterna, eu não merecia a saúde, eu não merecia a prosperidade. Isso é graça, mas eu recebi de graça. Isso é graça. E misericórdia o que é? É quando eu não recebo o que eu mereço. O que é que eu merecia? Eu merecia morte, eu merecia doença, eu merecia miséria, mas Deus não me dá. Ou Ele não permite. Então veja, graça é quando eu recebo o que eu não merecia. E misericórdia é quando eu não recebo o que eu merecia. Então, junto ao dono da graça, existe graça e misericórdia para todo momento que eu precisar. Aleluia. Veja, você não vai ser curado porque você merece alguma coisa. Ou você não vai manifestar a cura, que curado você já foi, porque você merece. Quem mereceu foi Jesus. Por você. Então hoje, nós não temos aquilo que merecemos. Aquilo que merecemos seria a morte. Nós temos o que Jesus merece. A saúde que você vai receber, Deus não vai manifestar esse poder em você para te curar porque você é bonzinho, porque você merece. É porque Deus sabe que Jesus merece por você. É Jesus quem merece e nós estamos nele. Estamos amparados por essa aliança, estamos amparados por Jesus. Então eu posso hoje desfrutar da saúde que Jesus merece. Eu posso desfrutar hoje da família que Jesus merece. Eu posso desfrutar hoje da prosperidade financeira que Jesus merece. Eu não tenho o que eu mereço. Eu tenho o que Jesus merece. Foi Ele que conquistou na cruz tudo. A minha saúde hoje é a saúde que Jesus merece. Veja que coisa maravilhosa. Por mais que eu me esforçasse para ser bom, eu nunca ia conseguir uma saúde igual a que Jesus merece. Eu nunca vou conquistar a saúde que Jesus merece. Mas Ele conquistou e me deu gratuitamente. Isso é graça. A graça favorável a nós. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 23 diz: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, na presença de Deus. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e de plena confiança, pois nossa consciência culpada já foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Então apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Deixa eu dizer, se Ele disse que nos purificou, se Ele disse que nos fez uma aliança, se Ele disse que nos curou naquela cruz, Ele é fiel, Ele não mente. Eu é que preciso mudar a forma de pensar e acreditar naquilo que Deus já disse. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu agora, irmãos, tenho a certeza de que Deus me ouve. Porque quando eu era um pecador, Deus não me ouvia. Mas hoje eu tenho certeza que Deus me ouve. Aleluia. João 16, 23, Jesus diz: naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá a vocês. Porque
pediram em meu nome. Hoje nós podemos ter acesso livre ao Pai, pedir direto ao Pai e o Pai vai atender. Sabe por quê? Porque a gente pede em nome de Jesus. Porque Jesus conquistou essa liberdade para nós. Porque Jesus conquistou essa ousadia para nós. Peça, irmãos, o que você quiser, que esteja em linha com a vontade de Deus, e Deus atende. Deus atende. A única coisa que Deus não vai passar é por cima da vontade alheia, né? Então, de repente, você quer, vou pedir para casar com fulano. Bom, se fulano quiser, se fulano não quiser, meu filho, nem Deus pode fazer nada, porque Deus não vai passar por cima da vontade de fulano só para fazer as tuas graças, as tuas vontades, não, né? Então vem a salvação por completa. A salvação veio completa para nós, né? Lucas 8,36 diz assim: os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônio tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora. Veja, falando sobre libertação. Nós somos libertos. Hoje você não precisa sair por aí de culto em culto pedindo um culto de libertação. Expulsa aquele demônio. Eu acho que tem um demônio na minha vida. Não, não tem demônio na sua vida, não. Tem Jesus na sua vida. Deus não vai dividir seu apartamento com o diabo, não, né? Você é a casa do Espírito Santo agora. Então, se você é a casa do Espírito Santo não vai deixar o diabo entrar na casa dele, não, né? Então esquece, você foi liberto para sempre. Definitivamente liberto. O que você precisa agora, muitas vezes, é libertar a mente. Isso que você precisa. Nós somos preservados por meio dessa grande salvação. 1 Timóteo 2,15. Aleluia. Nós teremos segurança, nós teremos perfeição e, graças a Deus, a cura em plena manifestação na nossa vida. Amém? Faltamos apenas 15 minutinhos para terminar a nossa live. Pedro Pacífico. Vamos dar tempo para as perguntas? Vamos ver se tem alguma pergunta na nossa caixinha de minhoca aí. Abre a nossa caixinha de minhoca e vamos ver se tem pergunta aí. Aproveitam para fazer as suas perguntas aí agora. Vai lá. Vamos aí. Cura divina é através da parte espiritual? Cura divina é a partir da parte espiritual. Veja só. Tudo começa no espírito. O pecado começou no espírito. O homem morreu espiritualmente e isso afetou o corpo, afetou a alma, né? Afetou o mundo à volta. Quando Jesus ressuscita e nós recebemos o seu sacrifício como sendo para nós, confessamos Jesus como Senhor, nós somos resgatados do império das trevas, recebemos o poder da ressurreição em nós, que é o próprio Espírito de Deus, e ressuscitamos no Espírito. A partir do Espírito, essa verdade ou esse poder deve afetar toda a minha vida, todo o meu ser. Então veja, tudo começa no Espírito. Eu tenho que entender isso. Agora, a partir do Espírito, pela fé, isso deve afetar o meu corpo físico e a minha mente. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 11, guarda esse versículo aí. Romanos capítulo 8, versículo 11, ele diz: se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, para um pouquinho e responda para você mesmo essa pergunta. Paulo está fazendo uma pergunta. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você? É isso que ele está falando. Quem foi que ressuscitou a Jesus dentre os mortos? Deus, pelo Espírito. Então veja, ele diz, se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em você, então esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vai vivificar o teu corpo pelo Espírito que habita em vós. Ou seja, o Espírito Santo é que ressuscitou a Jesus do inferno, de dentre os mortos, tomou o corpo e o trouxe de volta à vida. Esse mesmo Espírito habita dentro de nós. Como é que, se esse Espírito habita em nós e ressuscitou Jesus, ele não pode trazer vida para o meu corpo, curar uma enfermidade? Então, toda enfermidade, ela começa no Espírito e ela sai no Espírito. Quando Jesus um dia amaldiçoou uma figueira, ele disse assim: ninguém mais coma fruto de ti. A Bíblia diz que nada tinha acontecido, mas depois eles voltaram e ele viram que a figueira secou desde a raiz, ou a partir da raiz, porque é na raiz que está a origem.
Então, quando nós recebemos a cura, ela começa na origem. E aí ela se expande e ganha a dimensão física do nosso corpo. Veja, Jesus providenciou para a gente cura a partir do Espírito. Então, o Espírito é responsável por vivificar o corpo inteiro, né? E a nossa alma também, curar a alma também, a nossa mente. Pedro Pacífico, mais uma. Pecado na nossa vida pode abrir brechas para a doença? Veja, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós já vimos aqui que as ferramentas do diabo para levar a pessoa à morte é doença ou miséria. Veja como é curioso. A gente tem vivendo um quadro, né, de pandemia mundial. O nosso país também está, infelizmente, enfrentando essa crise. Quais são as duas maiores preocupações do governo hoje? Quem pode me dizer? Pedro Pacífico, você lembra quais são as duas maiores preocupações do governo hoje? Comida. Duas coisas. Eles dizem que o inimigo são dois. Quais são? A fome. Coronavírus e segundo, o desemprego, a fome, a miséria. Veja, é as duas ferramentas que o diabo usa no mundo para levar o homem à morte. É doença ou miséria. São essas duas coisas, né? Então veja, o salário do pecado é a morte. Então, todas as vezes que você peca, isso não mudou. Todas as vezes que você peca, todas as vezes que você peca, você abre um processo de morte, de novo. Ainda que nós estejamos isentos, né? Entre aspas, ou estejamos livres, mas se a gente volta a cometer pecado, esse pecado abre um processo de morte. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso me arrepender do pecado e voltar para trás para Deus. E aí eu cancelo esse processo. Se eu continuo nesse processo, eu vou caminhando até a morte. Ou desencadeando. Aí, esse pecado pode desencadear em miséria, ou esse pecado pode desencadear em doença. Basta você olhar pessoas que estavam bem e começam a ter uma vida desregrada de pecado. Eles começam a empobrecer, perder tudo que tem e acabam doentes e morrem. O salário do pecado é a morte. Todas as vezes que um ser humano peca, ele inicia um processo, desencadeia um processo de morte. Né? Paulo diz, aquele que se inclina para a carne se inclina para a morte. Ou seja, aquele que anda pecando caminha para a morte. Aquele que se inclina para o Espírito se inclina para a vida e paz. Então todo pecado inicia o processo de morte. Precisa que seja rápido em se arrepender, né? Pedir perdão a Deus e voltar para os caminhos certos, para que seja cortado, interrompido. Porque o sangue de Jesus é poderoso para purificar pecados. Próximo. Existem doenças que podem ser processo de Deus ou uma doutrina? Veja, alguém perguntou o seguinte, tem algum tipo de doença que é um processo de Deus na vida daquele que está doente? Só se for do Deus desse século, né? Claro que do nosso Deus não. Talvez você que fez essa pergunta não acompanhou as nossas lives desde o início. E é justo você fazer essa pergunta agora. Mas eu não vou te responder essa pergunta agora. Vou te pedir para você acompanhar as nossas lives lá no portal do YouTube. Entra lá, Portal Marcelo Carvalho. Pronto. E lá tem as lives de cura, que nós começamos desde a segunda-feira. E aí você vai começar a ouvir. Na primeira eu já te respondo essa pergunta. Mas assista elas, porque você vai criar toda essa estrutura de crenças que nós vamos desenvolvendo desde segunda-feira. Isso vai trazer uma firmeza doutrinária na sua mente. Eu mostrei tudo isso, que Deus não tem nada a ver com doença, que Deus não está ligado a doença nenhuma, que Deus não bota doença em ninguém para um processo de Deus para a pessoa melhorar. Bom, tudo isso foi respondido em todas as outras lives para trás. Então, eu peço a você, gentilmente, que entre lá no nosso canal, se inscreve no nosso canal e assista as nossas lives sobre cura. Você vai tirar todas as suas dúvidas sobre se Deus coloca doença em alguém. Próxima pergunta. Devemos declarar que andamos em saúde, mesmo tomando remédio? Você deve que declarar que está andando em saúde
em todo o tempo. E isso é uma verdade absoluta. Você pode estar pronto para ser enterrado. Você deve continuar dizendo que é curado. Por quê? Porque é isso que a Bíblia diz. Eu não digo o que eu sinto, eu não digo o que eu vejo, eu não digo o que eu posso, eu digo o que a Bíblia diz que eu sou. Eu digo o que a Bíblia diz que eu tenho, eu digo o que a Bíblia diz que eu posso. Eu preciso alinhar a minha vida à palavra e não a palavra à minha vida. Então, eu digo que sou curado, independente da situação em que eu esteja vivendo. Eu posso até estar sofrendo algum sintoma de enfermidade, mas eu continuo dizendo, a Bíblia diz que eu sou sarado. Então, essa enfermidade está de forma ilegal na minha vida. Vai embora, vai ter que sair, né? Agora, veja, pastor, o senhor já sentiu alguma coisa, tomou um remédio? Já? Claro, meu irmão. Eu sempre dou essa dica para as pessoas, é o seguinte. Imagina que você foi acometido de uma dor de cabeça agora. Deus é capaz de curar a dor de cabeça? É. Dor de cabeça, o câncer, para Deus é a mesma coisa. Tanto faz, ele curou em Cristo tudo, né? Mas você está sentindo uma dor de cabeça. Bom, você tem duas escolhas. Ou você diz, rapaz, eu não aceito essa dor de cabeça, vou permanecer firme aqui na fé e ela vai desaparecer. Quer saber? Se você permanecer firme na fé, perseverar nisso, ela vai desaparecer. Agora, pode ser que ela leve um tempo e durante esse tempo você vai ter que enfrentar essa dor. Se você quiser tomar um analgésico, tome também e continue declarando a mesma coisa. O analgésico que você toma não muda a tua fé. O que muda a tua fé é os teus pensamentos e aquilo que tu tem por dentro, né? Então, não há problema nenhum nisso não, tá? Continua declarando que é curado, que é cheio da saúde de Deus. Vamos lá. Porque eu oro com todo fervor e acho que estou tão longe de Deus. Ainda parece que não consigo me achegar a Ele. Você ora com tanto fervor e sempre acha que está longe de Deus. É engraçado porque isso é um sintoma clássico de falta de conhecimento, né? De revelação, porque Deus habita dentro de você. Se Deus habita dentro de você, ele não está tão longe assim como que você não possa percebê-lo. A questão é que o diabo, ele trata de escravizar a gente na mente. E é essa escravidão mental que deve ser quebrada, liberta por meio do conhecimento da verdade da palavra. Quando você entender que você é templo do Espírito, basta você pegar 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Abre aí, Pedro Pacífico, vamos ver o que diz. 1 Coríntios. Abre aí, por favor. Ah, perdeu a bateria. Capítulo 3, verso 16. Veja. Paulo diz assim, ó. Vocês não entendem que são o templo do Espírito de Deus e que Deus habita em vocês? Pronto, pega esse versículo e medita. Não precisa se orar mais com fervor, não. Não é orando que você vai entender que Deus está perto. É entender a palavra. É crendo. Veja, olha o que Hebreus capítulo 11, verso 6 diz. Ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não diz que é sem oração fervorosa, não. É sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. Então vai para a Bíblia. Em vez de ficar orando com fervor, querendo Deus perto, vai para a Bíblia. Estuda a Bíblia. Crê no que está escrito e você vai perceber que Deus está dentro. Veja, vocês não entendem que são templos do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Deus habita. Ele não vem passar férias, não. Ele habita. Deus habita dentro de nós. Deus habita dentro de nós. Creia nisso. Ah, mas eu não estou sentindo aquele arrepio. Quero nem saber. Deus habita dentro de mim. Sabe uma coisa? Talvez um dia você acorde com aquela cara de desviado. Né? Sabe um dia que você acorda com aquela cara de desviado? Hoje eu estou desviado. Bom, nesse dia, Deus habita dentro de você. Ele nunca vai sair. Ele disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Pensa numa coisa. Deus passou pela humilhação de se fazer homem, parte da sua própria criação, ser criado por homens, ser obediente até a morte de cruz, para te abandonar? Ah, não vai mesmo. Mesmo que você não queira, ele vai estar habitando dentro de você. Ele habita dentro de você. Creia nisso e ponto final. Viva uma vida plena em Deus. Viva uma vida cheia das bênçãos de Deus. Gente, foi um privilégio, foi um prazer mais uma vez estar com você nessa noite gloriosa. Fica o convite para você que nos assistiu pela primeira vez, para amanhã, 11 horas da manhã, estarmos juntos, pois todos os dias tem live. 11 da manhã, 11 da noite, como remédio, de 12 em 12 horas. Olha, aproveita, corre lá no perfil
do Instagram da Igreja Verbo da Vida BH, Verbo da Vida Belo Horizonte, Verbo da Vida BH, aí no Instagram, clica no link que está na bio e se inscreva para o nosso culto presencial de domingo próximo. Lá tem as instruções. Um beijo e até amanhã. Tchau.